E aí, turma do segundo ano? Vamos dar continuidade a mais conteúdo de química? Hoje nós vamos trabalhar então o assunto equilíbrio químico, que particularmente é um dos assuntos que eu acho mais interessantes, mais legais. Não envolve conta, pelo menos essa primeira aula, né? Mas ao mesmo tempo é um assunto que vocês têm que entender muito bem para saber interpretar os exercícios. Vamos começar? O que é a questão do deslocamento do equilíbrio, galera? Nós já estamos estudando há um certo tempo o que significa o equilíbrio e eu expliquei para vocês que quando um sistema atinge o equilíbrio, as quantidades das substâncias elas não mudam mais. E esse meu sistema ele vai continuar em equilíbrio para sempre, a não ser que de alguma maneira eu cause uma perturbação, eu faça alguma alteração no meu sistema. Se eu fizer alguma alteração, eu vou provocar então esse tal de deslocamento de equilíbrio, né? Então o meu sistema ele vai ser alterado e ele vai tentar atingir um novo equilíbrio, uma nova situação diferente do equilíbrio anterior, tá? Diferente da situação anterior. E quais são as maneiras que eu tenho para provocar uma perturbação no meu sistema? Eu posso fazer isso mexendo na quantidade de alguma das substâncias que fazem parte do meu sistema. Tá? Quando eu digo mexendo na quantidade, eu posso adicionar alguma substância ou eu posso retirar, certo? Eu posso provocar uma alteração na temperatura, eu posso esquentar ou esfriar o sistema. E eu também posso provocar uma alteração na pressão. Então, nós temos aí 3 maneiras de se perturbar um equilíbrio químico. E a gente vai estudar cada uma delas. A gente vai começar aqui com alterar a concentração de alguma substância. Lembrando, quando você altera a concentração de alguma substância, você pode adicionar ou retirar. E os efeitos são diferentes. Então, no primeiro caso, nós vamos discutir a adição de uma substância. Tá? A ideia é o seguinte, ó. Vamos supor que nós temos esse equilíbrio CO com Cl2 formando CoCl2. Então, se esse sistema está em equilíbrio, eu vou ter essas 3 substâncias aqui coexistindo, né? Existindo ao mesmo tempo. E aí, tá lá misturado os 3 gases. Vamos supor que eu adiciono, que eu coloco um pouquinho mais de um desses 3 gases. O que vai acontecer, galera? Bem, quando eu adiciono uma substância, essa substância ela passa a ficar numa quantidade a mais do que o normal, ou seja, ela passa a estar em excesso. E o equilíbrio, isso atrapalha o equilíbrio. Então, o que o equilíbrio ele vai tentar fazer com essa substância que está a mais, que está em excesso? Ele vai tentar fazer com que ela seja consumida. Já que você tem muito de uma substância, você vai tentar consumi-la para diminuir a quantidade. E o que isso significa, pessoal? Qual que é o método que o equilíbrio tem para consumir uma substância? O método que ele tem é deslocar-se no sentido oposto. Vamos interpretar isso aqui, ó. Vamos supor que a substância que eu estou adicionando seja o CO. Então, o que vai acontecer, pessoal? O CO ele vai estar em excesso e aí o equilíbrio ele vai deslocar no sentido oposto. Bem, como o CO ele está do lado esquerdo da reação, o equilíbrio ele vai deslocar para o lado direito. O que significa o equilíbrio deslocar no lado direito? Você vai consumir o CO e o Cl2 para formar mais CoCl2. Então, você vai diminuir a quantidade dos reagentes e aumentar a quantidade dos produtos. Ou seja, quando eu adiciono CO, pessoal, eu falo que o meu equilíbrio ele desloca para a direita. Para consumir o CO. Ok? Então, vai deslocar no lado oposto. Como o CO está do lado esquerdo, vai deslocar para o lado direito. E se nós adicionarmos Cl2 ao invés de CO? Galera, o efeito da adição do Cl2 é exatamente o mesmo, tá? Porque o Cl2 também está do lado esquerdo. E aí vai deslocar no sentido oposto, que no caso é para a direita. Então, tanto a adição de CO quanto de Cl2 vai deslocar o equilíbrio para a direita para consumir esses reagentes e formar mais produto. Entretanto,
Se eu adicionar mais CoCl2, a coisa muda. Por quê? O CoCl2 ele é um produto. Então, o meu excesso está do lado direito. Consequentemente, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo. E o que significa deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo, pessoal? Significa diminuir a quantidade de CoCl2 e aumentar a quantidade de CO e Cl2. Tá? Então, como o meu excesso está no lado direito, eu irei deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo. Então, é só isso que vocês precisam saber. Adicionou uma substância, desloca no sentido oposto. Se tiver do lado direito, desloca para a esquerda. Se tiver no lado esquerdo, desloca para a direita. Existe outro termo que pode ser utilizado também, pessoal, que é o seguinte: deslocar para a direita é a mesma coisa que deslocar no sentido direto. Tá? Porque é o sentido em que a gente está acostumado a fazer a leitura. Nós estamos acostumados a ler da esquerda para a direita, certo? Agora, deslocar para a esquerda é o sentido contrário do que a gente lê, né? É sair aqui do lado direito e para o lado esquerdo. Como é o sentido contrário, a gente fala que deslocar para a esquerda é a mesma coisa que deslocar no sentido inverso. Certo? Então, são alguns termos que podem aparecer, tá? Sentido direto e sentido inverso. Qual é o outro método que nós podemos utilizar aqui, pessoal? Nós podemos também retirar uma substância. Bem, e aí quando nós retiramos uma substância, o efeito vai ser o contrário, né? A substância que nós estamos retirando, ela passa a fazer falta, né? E o que o equilíbrio vai fazer então? Bem, se tem algo em falta, eu vou tentar formar mais, eu vou tentar produzir mais dessa substância que está em falta. Ou seja, se eu retiro uma substância, como o equilíbrio ele quer formar mais da substância que for retirada, ele vai deslocar no mesmo sentido da substância que foi retirada. Então aqui ó, nós temos um novo equilíbrio, uma nova situação, né? 2NO mais O2 formando 2NO2. E se nós retirarmos o NO? Pessoal, como o NO está do lado esquerdo, tá? Essa substância que está em falta, o equilíbrio vai fazer o quê? Ele vai deslocar para o lado esquerdo justamente para tentar formar mais NO. Né? Porque se eu desloco para o lado esquerdo, eu aumento a quantidade de NO e de O2. Ou eu também posso falar que eu desloco no sentido inverso. E se ao invés de NO eu retirar O2, o esquema é o mesmo. Tá? Como o O2 também está do lado esquerdo, eu também vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda. Agora, se nós retirarmos o NO2, como ele é um produto, ele está do lado direito, né? O NO2 vai ficar em falta, o equilíbrio vai tentar fazer o quê? Produzir mais NO2, deslocando-se para a direita. Então é isso, adicionou uma substância, sentido oposto a quem eu adicionei. Acrescentou uma substância no mesmo sentido de quem eu acrescentei. Outra maneira que nós podemos mexer no equilíbrio é mexendo na temperatura. Temperatura a gente pode esquentar ou esfriar, né? A gente pode aumentar a temperatura ou diminuir. E o que a gente precisa saber, pessoal? O aumento da temperatura vai favorecer o sentido endotérmico e a diminuição da temperatura vai favorecer o sentido exotérmico. É isso que vocês têm que gravar. Tá? Tem uma lógica por trás disso. Endotérmico absorve energia, né? Então, é mais fácil absorver energia no ambiente quente ou no ambiente frio. O ambiente quente ele tem mais energia, né, para ser absorvida. Então, ó, o ambiente quente, ou seja, o aumento da temperatura favorece o endo. Enquanto o exotérmico ele quer liberar, ele quer jogar energia para o ambiente, tá? E aí é mais fácil você jogar essa energia no ambiente frio, que tem pouca energia. Beleza? Então essa é a lógica por trás. Bem, o que acontece aqui, galera?
eu tenho uma reação N2O4 formando 2NO2. Prestem atenção que o ΔH dessa reação é positivo, indicando que essa reação é endotérmica. Na verdade, pessoal, esse ΔH positivo significa que, no sentido que eu faço a leitura, a reação é endotérmica. Ou seja, como eu leio da esquerda para a direita, o sentido direto é o sentido endotérmico. Beleza? Agora, se eu observar essa reação de trás para frente, vai ser o oposto a esse ΔH, né? Se eu olhá-la de trás para frente, o ΔH seria negativo e nós teríamos uma reação exotérmica, de trás para frente. Tá? Então, nesse caso, o sentido direto é endo e o sentido inverso é exotérmico. E qual que vai ser a consequência, então, se eu aumentar a temperatura? Bem, aumento da temperatura favorece o sentido endo. Nessa reação, o sentido endo significa deslocar para a direita. Se eu diminuir a temperatura, favorece o sentido exotérmico. Nesse caso aqui, o sentido exotérmico significa deslocar para a esquerda. E é isso. Mas tomem cuidado, viu? Eu posso ter, por exemplo, uma reação exotérmica, que é com ΔH negativo. Lembrando, o ΔH que foi fornecido é sempre o ΔH do sentido em que você lê. Então, nesse caso, o sentido direto é exo e o sentido inverso é endo. É isso que vocês têm que gravar, pessoal. O ΔH fornecido é sempre do sentido de leitura. E aí, nesse caso, se nós aumentarmos a temperatura, sempre favorece o endo. Só que essa reação, o endo é o lado esquerdo, né? Então, nesse caso, a gente desloca para a esquerda. Enquanto, se nós diminuirmos a temperatura, a gente vai para o lado exo, que nessa reação é para a direita. Se você comparar esse slide com o anterior, ó, tá invertidos aqui, ó. No anterior, quando eu aumentei a temperatura, deslocou para a direita. Nesse, deslocou para a esquerda. Por quê? Porque no anterior nós tínhamos um ΔH positivo e nesse nós temos um ΔH negativo. E aqui, ó, nós temos um exemplo bem legal de como você pode visualizar esse deslocamento de equilíbrio. Pessoal, essa aqui é a primeira reação de temperatura que eu mostrei para vocês, que é um equilíbrio químico entre duas substâncias, sendo que uma delas é incolor e a outra é castanho. E como é um equilíbrio entre duas substâncias, significa que eu vou ter sempre esses dois gases, um misturado com o outro. E, obviamente, pessoal, se eu misturo algo incolor com algo castanho, eu vou ver castanho, né? Mistura de incolor com castanho dá castanho. Só que, olha só, esse aqui do meio seria, vamos dizer, a temperatura ambiente. Se eu esquento, tá? Por exemplo, aqui nesse caso, ó, eu aumentei a temperatura. Por que que ele fica uma cor mais escura? Por que que ele fica um castanho mais forte? Pessoal, como essa reação ela tem um ΔH positivo, quando eu esquento, eu favoreço o sentido endotérmico. Ou seja, eu aumento a quantidade do gás castanho e diminuo a quantidade do gás incolor. Consequentemente, eu vejo então essa cor mais forte. Agora, se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer o sentido exotérmico, eu vou diminuir a quantidade do gás castanho e eu vou aumentar a quantidade do incolor. E aí, visualmente, né, se eu estou diminuindo a quantidade do gás castanho, eu vou ver mais claro, certo? Então, esse exemplo aqui ele é bem bacana porque ele consegue mostrar visualmente para nós o que é o tal do deslocamento de equilíbrio, nesse caso por temperatura. E para finalizar, a pressão. Galera, a pressão você pode aumentar ou diminuir a pressão. E o que vocês precisam saber? Bem, quando eu aumento a pressão, tá, eu provoco uma perturbação no meu sistema e, digamos assim, esse aumento da pressão, ele incomoda o equilíbrio. Então, o que o equilíbrio vai fazer? Ele vai tentar, de alguma maneira, diminuir essa pressão que eu aumentei. Como? Tá? Uma maneira que o equilíbrio tem para fazer isso, pessoal,
é deslocar para o sentido com menos moléculas gasosas. Por quê? Porque quanto menor a quantidade de gás, menor vai ser a pressão exercida no sistema. Então, o equilíbrio ele vai dar uma resposta contrária àquilo que eu fiz. Se eu aumentei a pressão, o equilíbrio ele vai ir para o sentido com menos gás para tentar diminuir. E o contrário também, né? Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio ele vai ir para o lado com mais gás, tá? Para aumentar a pressão. Vamos entender isso? Aqui nós temos alguns equilíbrios e vamos discutir qual que vai ser o efeito da pressão em cada caso. Galera, para saber se vai deslocar para a direita ou para a esquerda, né? Eu vou ter que contar a quantidade de gases antes e depois da seta. Então, nesse caso aqui, antes da seta, eu tenho todas essas moléculas gasosas que me dá um total de 4 moléculas de gases. Por que 4? 1N2 e 3H2. Tá? Então, antes da seta eu tenho 4 moléculas gasosas e depois da seta eu tenho 2, que são os 2NH3. Quando eu aumento a pressão, eu desloco para o sentido com menos gás. Nesse caso, significa que desloca para a direita, que é o sentido com menos gás. E se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para o sentido com mais gás, que nesse caso é para a esquerda. O próximo caso aqui, quantas moléculas de gás eu tenho antes da seta? Uma só, o tal do N2O4. E quantas moléculas de gás eu tenho depois da seta? 2. Se eu aumento a pressão, eu desloco para o sentido com menos gás. Nesse caso é o sentido inverso, também conhecido como para a esquerda. E se eu diminuir a pressão, eu vou para o lado com mais gás, ou seja, eu desloco para a direita, ou sentido direto. O caso aqui de baixo, quantos gases antes da seta? 1H2, 1 e 2. Então, nós temos 2 gases antes da seta e depois da seta, 2 também. E agora? Qual que é o sentido com mais ou com menos gás? Nesse caso, nenhum, né? Como eu não tenho sentido nem com mais nem com menos, pessoal, tanto faz aumentar ou diminuir a pressão, tá? Nesse caso aqui, a pressão ela não vai alterar o equilíbrio, ela não vai deslocar o equilíbrio. Beleza? E por fim, esse é um caso interessante porque quantas moléculas de gás eu tenho antes da seta? E quem respondeu 1 errou, porque eu não tenho nenhum gás, ó, eu tenho uma substância aquosa. Tá? Então, lembre-se que eu vou contar moléculas gasosas. Tá certo, galera? E depois da seta, quantas moléculas gasosas eu tenho? Uma, só o CO2, o H2O está líquido. Então, se nós aumentarmos a pressão, lado com menos gás, que é o lado sem nenhum, né? Que é para a esquerda. E se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para a direita, que é o lado com mais gás. Por curiosidade, isso aqui que vocês estão vendo, tá? Essa reação aqui é o que acontece quando você abre um refrigerante. Tá? O refrigerante ele tem ácido carbônico dissolvido e normalmente ele está sob alta pressão, né? Sobre alta pressão ele está deslocado para a esquerda, ou seja, ele tem bastante ácido carbônico. Quando você abre o refrigerante, né, você ouve aquele barulhinho, é o gás, né, que fazia alta pressão escapando, a pressão ela vai diminuir, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, e o equilíbrio sendo deslocado para a direita, eu começo a formar bastante gás carbônico, que é as bolhas que você vê saindo do refrigerante. Tá? Então, por isso que quando você abre o refrigerante, as bolhas começam a sair. E aí, pessoal, depois que você abrir, não tem mais como você fazer esse gás carbônico parar de sair. Né? A melhor maneira seria você aumentar a pressão. Só que a gente não tem nenhum equipamento na nossa casa que consiga guardar esse refrigerante sobre alta pressão. Então, a partir do momento que abriu, já era. O gás vai sair. Ok?
Uma informação importante que pode aparecer nos exercícios é perguntar o que acontece com o equilíbrio se eu adicionar um catalisador. E a resposta é nada, tá? O catalisador ele não desloca o equilíbrio para nenhum dos dois lados. Na verdade, pessoal, como nós estudamos na parte de cinética, o catalisador ele deixa a reação mais rápida, né? Só que ele serve tanto para reação direta quanto para inversa. Como ele acelera a reação nos dois sentidos, ele acaba não favorecendo nenhum deles. Eu até tinha feito uma analogia, né, falando que o catalisador ele funciona como se fosse um atalho, né? Então, eu tinha feito isso aqui, falado, ó, o caminho normal para sua casa é você dar a volta na quadra. Se você tivesse um catalisador, você teria um atalho aqui que você conseguiria alterar, passar pelo meio do terreno, beleza? Só que esse atalho ele serve para isso, serve para voltar. Então é a mesma coisa na reação química. Na verdade, o catalisador ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais cedo, mas ele não desloca o equilíbrio. Vamos fazer alguns exercícios? Para o sistema em equilíbrio representado a seguir, sabe que o sentido direto, o sentido para a direita é exotérmico, eu vou até anotar, tá? E o sentido inverso para a esquerda é endotérmico. Beleza. A diminuição da pressão e a diminuição da temperatura causaria, respectivamente, o deslocamento do equilíbrio para... Pessoal, diminuir a pressão, a gente vai ter que contar quantos gases, né? Então, antes da seta, nós temos 3 moléculas gasosas, 2CO e 1O2, e depois da seta nós temos uma molécula gasosa. Quando você diminui a pressão, você desloca para o sentido com mais gás. Né? No caso aqui, sentido com mais gás é para a esquerda. Beleza? E diminuir a temperatura? Diminuir a temperatura favorece sempre o sentido exo. Nessa reação aqui, o sentido exo é para a direita. Bem, então, respectivamente, né? Esquerda e direita. Esquerda no primeiro caso, direita no segundo caso. Resposta alternativa B. Exercício 2. A produção de suínos gera uma quantidade muito grande e controlada de dejetos que vem sendo empregada em bioconversores para geração de gás metano. O metano, por sua vez, pode ser utilizado para a obtenção de gás hidrogênio. Em uma reação denominada reforma, o metano reage com vapor d'água na presença de um catalisador, formando nitrogênio, que está escrito errado, né? Formando hidrogênio, tá? E dióxido de carbono, conforme o equilíbrio. Beleza? Então, metano, CH4, reage com água, formando hidrogênio e dióxido de carbono. Ele pede, então, para nós indicarmos 3 maneiras de aumentar a produtividade de H2. Dá, inclusive, para indicar mais. Como ele está pedindo para aumentarmos a produtividade de H2, pessoal, como o H2 ele está no produto, ele está no lado direito, significa que eu quero deslocar esse equilíbrio para a direita. Né? Então, se eu deslocar para a direita, eu aumento a quantidade de H2. Quais maneiras eu posso fazer isso? Bem, uma das maneiras, pessoal, é, por exemplo, adicionar mais água. Por quê? Quando você adiciona uma substância, tá? Você desloca o equilíbrio no sentido oposto. Como a água está no lado esquerdo, eu deslocaria o equilíbrio para o lado direito. Outra maneira seria eu retirar o CO2 ou até mesmo o próprio hidrogênio do meu sistema. Porque se eu retiro uma dessas duas substâncias, quando você retira, você desloca no mesmo sentido. Então, você desloca para a direita. Esse ΔH que ele me deu aqui, pessoal, maior que zero, significa endotérmico, né? Significa que a reação direta é endo e a inversa é exo. Como eu quero favorecer a reação direta, né? Como eu quero deslocar para a direita, uma das minhas opções é aumentar a temperatura. E aqui fechou o exercício, eu já indiquei 3 maneiras, mas eu também poderia fazer por pressão, tá? Como que eu faria por pressão?
eu tenho 2 moléculas de gases antes e eu tenho 4 moléculas de gases depois. Eu quero deslocar para o lado com mais gás. Deslocar para o lado com mais gás seria diminuir a pressão. Então, ó, eu dei aqui 4, na verdade até mesmo 5 maneiras de você deslocar o equilíbrio, né? Porque aqui são 2 métodos diferentes que você pode fazer. Ou tirar CO ou tirar H2. Exemplo 3. Então ele fala, um frasco bem fechado de vidro incolor e resistente contém em fase gasosa o HI, que é incolor, em equilíbrio com o H2, que é incolor, e o I2, que é violeta. Então, pessoal, existem as 3 substâncias, tá? 2 delas incolor e uma delas violeta. Beleza? Eu vou destacar a substância que é violeta, porque é ela que vai ser responsável pela coloração. Né? Na mistura de 2 incolor com violeta, quem vai ser responsável vai ser aquele que tem cor. O que pode se prever sobre a intensidade da cor violeta se o frasco for colocado no ambiente mais quente e depois no ambiente mais frio? O ΔH dessa reação é negativo. Lembrando, ele sempre me fornece o ΔH da reação direta. Então, a reação direta é exo, a inversa seria endo, beleza? E se o frasco ficar mais quente? O mais quente favorece o sentido endo. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Pessoal, se eu desloco o equilíbrio para a esquerda, eu estou diminuindo a quantidade de I2. Como o I2 ele causa coloração, se eu diminuir a quantidade dele, significa que a coloração ela vai ficar mais clara. Ele vai ficar um violeta mais claro. E se eu esfriar? Se eu esfriar, eu desloco no sentido exotérmico, certo? O sentido exotérmico aumenta a quantidade de I2. Aumentando a quantidade de I2, eu vou ter, então, uma coloração mais escura, né? Porque eu vou estar produzindo mais moléculas responsáveis pela cor violeta. Então, está respondido esse exercício. E aqui, turma, eu trouxe alguns exemplos desse deslocamento de equilíbrio. Inclusive, o que abriu a nossa aula, que o pessoal chama de galinho do tempo. Hoje em dia está sendo bem raro de ver um desse, mas antigamente o pessoal usava bastante. Tá? Na verdade é uma decoração, né? um galozinho de decoração, só que dentro dele você colocava um sal de cobalto. E esse sal de cobalto ele tem um equilíbrio químico aqui, ó, em que ele pode sair do rosa para o azul. E o pessoal falava que esse galinho do tempo aqui ele podia prever se vai chover ou não. Tá? O que acontece, pessoal? Esse equilíbrio ele envolve moléculas de água. Aqui, ó. Tá? Quando o dia está úmido, nós temos água em excesso no ambiente. Se a água está em excesso, né, lembra que quando tem uma substância em excesso você desloca no sentido oposto? Você desloca o equilíbrio para o sentido do rosa e o galinho fica rosa. Tá? Então, o galinho rosa normalmente indica um ambiente úmido. Agora, se o clima estiver seco, a água está em falta, e quando uma substância está em falta, você desloca no sentido para formar mais dessa substância. Então, você deslocaria para a direita e o seu galinho ficaria azul. Tá? Então, no dia úmido ele fica rosa, no dia seco ele fica azul, e ele também está relacionado à temperatura, né? ΔH menor que 0 é negativo, tá? Significa então que a reação direta é exo e a reação inversa é endo. Num dia frio que você diminui a temperatura, você desloca no sentido exo, né? Ou seja, você desloca para o azul. Tá? Então, um tempo seco e frio favorece o azul. Num dia quente, você desloca para o sentido endo, né? E aí você favorece quem? O rosa. Então, um dia quente e úmido favorece o rosa. Certo? E outro exemplo é a tal das lentes transition, que já devem ter visto, né? Que são aquelas lentes que quando você está no ambiente claro, ela fica escura, né? Normalmente quando você sai no sol, você sai na rua, ela vira um óculos escuro. Agora, quando você está num ambiente não muito claro, dentro de um quarto, igual o meu aqui, ela fica clara.
né? Então, o que está acontecendo? Por que ela muda de claro e escuro, pessoal? É um equilíbrio entre uma substância incolor e uma outra substância escura, né? O cloreto de prata incolor e a prata metálica escura. Esse equilíbrio ele depende de energia luminosa. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Se eu tenho energia luminosa em excesso, eu desloco para o lado oposto, para o escuro. Entretanto, se essa energia luminosa estiver em falta, eu desloco no sentido da substância que está faltando, né? Então, eu desloco para o lado incolor. Então, essas lentes transition, digamos que ela brinca exatamente com essa questão de deslocamento de equilíbrio. Certo? Com isso, então, fechamos a nossa primeira aula.